boa tarde, gente boa. Globo Esporte chegando com a vitória do Flamengo. Venceu o Santos de virada, 3-1 no Maracanã, lotadão. Subiu para quarto lugar na tabela do Brasileiro e se recuperou daquela sapatada lá que tomou do Bragantino na quinta-feira. Foi um grande dia para o Pedro, que fez o primeiro gol do time, o do empate, porque o Pedro chegou a 161 gols pelo Flamengo, se igualou agora ao Gabigol na lista de maiores artilheiros da história do Flamengo. Só está atrás de uma galera da pesada, como diziam antigamente. Aí, Zico, 508 gols, muito na frente de todo mundo. Para chegar no Romário, o Pedro ainda vai ter que fazer um montão de gols também. Bora ver o gol 161 do grande Pedro. Bora ver? Ou não vai ver? A gente vai ver daqui a pouquinho. Pedro também se tornou, junto com o Gabigol, o maior artilheiro do clube no século. Nessa lista tem uma galera que ainda está jogando, né? Tem Bruno Henrique, tem Arrascaeta, mas também tem um bonde ali com Obina, Wagner Love, Hernani Brocador, só gente boa. Depois do jogo de ontem, Pedro, claro, né? Tava felizão com essa marca. Hoje, graças a Deus, eu pude chegar na artilharia do século XXI. É claro, as coisas sempre aconteceram naturalmente, de forma bem natural na minha vida. E nunca fiquei ansioso por conta disso, mas focado em cada jogo, em dar o meu melhor, em fazer gol a cada dia. Pedro joga muito, né? Inclusive igualou o Gabigol em gols pelo Flamengo, né? O Gabigol estava no Maracanã ontem, começou o jogo no banco do Santos. E antes do jogo, o Gabigol foi lá cumprimentar a rapaziada que jogou com ele no Flamengo, fez essa fusão aí, uma mini fusão, né? Com o Bruno Henrique, comemoração deles, clássica aí dos tempos que jogavam juntos. O Gabigol entrou no segundo tempo, logo depois do gol do Jorginho. Foi vaiado por parte da torcida. Não fez muita coisa não, também estava difícil aquela altura ali, né? Santos de azul, consigo me acostumar. Quem não foi pro jogo foi Neymar, tomou terceiro cartão amarelo contra o Remo. Aí estava suspenso do jogo, deve ter curtido a Páscoa com a família, né? E viu da TV a grande virada do Flamengo. 49, 19, 48, 31, 28, 22, 16, números aleatórios de uma contagem regressiva para a Copa do Mundo, onde falta o camisa 10. Suspenso, Neymar não veio ao Maracanã em dia de recorde do Brasileirão até o momento. 68.625 torcedores que viram entre os convocáveis de Carlo Ancelotti apenas Léo Pereira iniciar a partida. Do lado rubro-negro, Danilo e Lucas Paquetá no banco e Alexandro ainda machucado. Coube então a dois jogadores da seleção uruguaia, Varela e Arrascaeta, a primeira boa trama de ataque. Mas o cruzamento foi alto demais para o Arrasca. Varela também teve uma chance de cabeça e errou o alvo. Pra fora do gol! Carrascal preferiu chutar, em vez de dar o passe, e mandou por cima. Era a melhor opção, a Arrascaeta, claramente, né? Enquanto o Santos apostava nos contra-ataques, mas não levava tanto perigo. Rolaram até algumas vaias quando Anderson Daronco encerrou os primeiros 45 minutos. Tudo o que não aconteceu no primeiro tempo, o público viu em pouco mais de 20 minutos depois do intervalo. Gols marcados, gol anulado, virada no placar. Para começar, finalmente o Santos encaixou o contra-ataque que tanto queria. Uma boa rebatida na defesa e Lautaro Dias ganhou de Léo Ortiz na corrida, limpou a jogada e tirou de Rossi. Ele domina, tira o Léo Ortiz para dançar, leva para o pé direito e solta um canhão para o canto esquerdo do Rossi, que nada pôde fazer. A resposta não demorou. Depois de uma defesaça de Gabriel Brazão, Léo Ortiz mandou para a rede. Tentou a jogada para o Ortiz. Só que o zagueiro estava impedido no primeiro lance e participou da jogada. Depois de 6 minutos de paralisação, jogo reiniciado. E o Flamengo foi buscar o empate em cruzamento de Carrascal para Pedro. Cruzamento, vai Pedro! Ele subiu com o Zé Ivaldo, mas o gol foi confirmado para o camisa 9. E o jogo está empatado no Maracanã. E nem deu tempo do Santos respirar. Mais uma bola na área e pênalti de Barreal em Arrascaeta. Jorginho bateu daquele jeito, que tanto fez falta para a seleção italiana na repescagem para a Copa. Um mestre nas cobranças de pênalti! O rubro-negro ainda teve 2 bolas na trave. Bruno Henrique limpou, pé direito, bateu na trave, perdeu Carrascal!
e o chute de Plata tenha sido já com resultado definido. Bateu pro gol na trave! Pouco antes, o mesmo Plata havia iniciado a jogada, que terminou com um lindo gol de Lucas Paquetá para esquecer a derrota do meio de semana e reconquistar a confiança da arquibancada. Uma vergonha de perder daquele jeito, mas hoje a gente tem que falar da vitória. Vencemos em casa, diante da nossa torcida. Foi uma atitude magnífica. Além da vitória, foi uma atitude magnífica. Um Flamengo renascido no domingo de Páscoa, voltando a olhar para a parte de cima da tabela. Onde a gente está acostumado a ver o Flamengo faz tempo. Agora eu vou falar do Jorginho e o seu pulinho. O cara simplesmente não perde pênalti. Jorginho tem 10 cobranças desde que chegou ao Flamengo e fez todas. 3 deles em disputas de pênalti. Ele varia, inclusive, né? Olha lá, ele bate na direita, bateu já no alto ali no meio, muitas ali no lado esquerdo também. Repara que ontem o Brazão, goleiro do Santos, tentou dar um pulinho também, inventou uma estratégia que deu errado. A técnica do Jorginho é incrível, já fez gol no alemão Manuel Neuer, fez na final do Mundial contra o PSG. Se tem pulinho do Jorginho, tem gol do Flamengo. É impressionante mesmo. Por que a Itália não levou ele para disputar aí essa repescagem para a Copa, né? Baita jogador. Para mim, melhor contratação do Flamengo nessa era Bap e Boto aí, joga muito. Falando em gol, Paquetá começou no banco, mas entrou, fez golaço. Ele falou sobre seleção brasileira, lembrando que o Paquetá não foi convocado, né, na última data FIFA pelo Ancelotti. Cara, acho que eu venho fazendo meu trabalho, me dedicando, fazendo o meu melhor. Acho que esse é o meu objetivo principal, tá bem dentro de campo, fazendo o meu dever bem feito, fazendo o que o professor pede, para estar bem no Flamengo, que consequentemente eu vou chegar na seleção. Foi assim durante toda a minha carreira e não vai ser diferente agora. Achou que não ia dar, né, Benê? Teve gente achando. Quem que foi que achou? Eu não sei. Nem eu. Ó, Dona Carmen tá de prova. Dona Carmen tá de prova. Ela viu o grupo? Na hora, quando saiu o gol do Santos, eu falei, calma, fica tranquila que o Flamengo vai virar. Confia. Mesmo? Ué, ela tá de prova, ela tá assistindo. Sorriso. Olha aí, o Flamengo bate o Santos no Maracanã, venceu. E mais um reencontro do Gabigol com a torcida do Flamengo. A Alcilene Brito estava lá, conta tudo pra gente como foi essa partida. Na volta, meus comentaristas maravilhosos comentam. Rodou. A tarde de Páscoa, como não teve Neymar em campo, foi de reencontro de Gabigol com a torcida do Flamengo mais uma vez. E com o ex-técnico Leonardo Jardim. O jogador abraçou também cada ex-companheiro. O atleta começou no banco do Santos. O jogo prometia ser animado, mas não foi isso que aconteceu na primeira etapa. O Flamengo até iniciou bem. Varela cruza na área, mas ninguém consegue alcançar. Logo em seguida, Arrascaeta teve uma chance de cabeça. E Samuel Lino manda na área e Varela cabeceia por cima. A partida tinha até posse de bola rubro-negra, mas a equipe não ameaçava. E viu o Santos chegar mais perto. Tassiano recebe de Lautaro Dias e finaliza perto do gol. O Flamengo teve 2 oportunidades com Carrascal. A primeira nessa que o jogador preferiu mandar longe. E essa após Pedro trabalhar a bola e achar o camisa 15, que chuta por cima. Um primeiro tempo sem grandes emoções. A gente fala entre nós, você vai do seu interno em praticamente 4 ou 5 dias. Eu tenho muitos anos do clube, conheço o clube muito bem e eu sei que o torcedor vai abraçar o time junto com as vitórias e com a entrega a cada jogo. Então, quando a gente fala de responsabilidade, a gente sabe que está representando muitas pessoas também dentro do campo então temos que tentar fazer o nosso melhor. Já na segunda etapa, a partida começou a ter um outro rumo. O Santos tentava a roubada de bola e foi justamente em um deslize rubro-negro que Oliva recuperou a bola para a equipe santista e deu direto em Lautaro Dias, que em grande jogada deixa Léo Ortiz para trás e faz esse golaço, abrindo o placar no Maracanã. Mas isso fez com que o Flamengo ligasse o alerta e precisou de 6 minutos para mudar o destino do jogo. Primeiro, após cobrança de falta de Arrascaeta, a bola chega a desviar em Lucas Veríssimo e o goleiro do Santos salva. No rebote, o zagueiro Léo Ortiz desvia para o fundo da rede, mas o lance foi para o VAR.
E após muita demora e polêmica, o gol foi anulado por posição irregular no primeiro lance da jogada em Ortiz. Sabe o que eu tive a preocupação? Eu tive a preocupação de dizer, não fizemos este, vamos fazer mais 2. Que a gente tem que virar o jogo, porque não posso levar uma decisão arbitral para a parte psicológica dos jogadores. E tenho que fazer os jogadores aquilo que eu reforcei no intervalo. Disse, malta, segunda parte eles vão quebrar e a gente vai continuar a acelerar e vamos mexer na equipa. Temos jogadores que vão entrar, que ainda vão acelerar mais o jogo e eles não vão aguentar. Mas isso não parou o Flamengo. E é Carrascal que lança certinho para Pedro de cabeça empatar a partida e alcançar a marca do 6º maior goleador da história do rubro-negro, com 161 gols, se igualando a Gabriel Barbosa. O Flamengo não parou por aí e contou com a ajuda de Barial, que puxou a Arrascaeta e o juiz marcou o pênalti. Jorginho quem vai bater e vira a partida, 2-1. O técnico Leonardo Jardim trocou a equipe e com o Bruno Henrique em campo, ele sozinho quase mete um golaço. O final do jogo ainda prometia mais coisas. Plata faz uma boa jogada e dá certinho para Paquetá fazer esse golaço e carimbar a vitória rubro-negra. Sempre vai ser meu sonho, acho que eu tenho muito tranquilo o que eu tenho que fazer, né, que é trabalhar no meu clube, fazer o meu melhor. Já são 7 anos dentro da seleção e sempre foi assim, primeiro fazendo meu trabalho no meu clube para que eu possa chegar na seleção e eu vou continuar fazendo isso para que eu possa alcançar meu objetivo. O próprio Plata que recebe de La Cruz e manda na trave. Um segundo tempo que teve as mãos do treinador para virar a chave da equipe. Há um mês à frente do Flamengo, o técnico Leonardo Jardim voltou a vencer com o rubro-negro e em casa diante da sua torcida, onde o rubro-negro não sabe o que é perder há 27 jogos como mandante pelo Campeonato Brasileiro. Nós chamamos a atenção que não representámos a camisola, mas hoje foi uma atitude magnífica. Além da vitória, foi uma atitude magnífica. Após uma semana com derrota e uma má atuação do Flamengo, parece que as cobranças surtiram efeito para a equipe, que já tem Libertadores pela frente e quer ficar na briga na parte de cima da tabela. Tem a responsabilidade de, porque monta um elenco para isso e que nós, quer como treinadores, staff e jogadores, temos que abordar todas estas competições no máximo da seriedade. Muito bem, boa tarde, Caio Caesa, Vene Casagrande, você de casa. Boa tarde para todo mundo. Segundou, Vene Casagrande está aí, Flamengo bate o Santos. Eu quero que você me fale, Vene, boa tarde para você, como é que o Flamengo construiu essa virada, porque foi de virada no Maracanã. Foi uma vitória importante, a gente pôde ver um primeiro tempo do Flamengo muito abaixo em relação ao adversário Santos, inclusive eu acho que o Santos foi melhor no primeiro tempo, dentro da sua estratégia. Eu acho que o Santos dominou o primeiro tempo. A gente pôde ver um Flamengo totalmente perdido, não conseguia infiltrar numa boa linha defensiva montada pelo técnico Cuca. Inclusive, essa tem sido a grande dificuldade do Flamengo, não só com o Leonardo Jardim, desde os tempos de Felipe Luiz, quando encontra o setor defensivo muito bem montado, como foi o time do Santos ontem. E eu acho que a vitória do Flamengo foi construída, Fernandinho, no segundo tempo. Obviamente, o placar mostrou isso, porque foi de virada justamente no segundo tempo, a partir das substituições. E aí tem um lado positivo, que pelo menos o técnico Leonardo Jardim entendeu o que estava dando errado, ou melhor, o que não estava dando certo na estratégia inicial dele, e a partir das substituições o Flamengo construiu essa vitória. Porque o Paquetá entrou muito bem, inclusive depois a gente pode até falar sobre isso, porque tem a ausência do Pulgar. Eu acho que chegou o bom momento para o Paquetá aproveitar essa oportunidade do Pulgar. O Bruno Henrique também entrando muito bem, ele fazendo a sua estreia com a camisa do Flamengo desde a chegada do Leonardo Jardim, porque ele ainda não tinha sido utilizado. Acho que o Carrascal estava um pouco perdido também, é algo que o Leonardo Jardim precisa melhorar, porque ele gosta muito dos laterais fazendo a profundidade. E o Varela faz isso muito bem. E aí acaba atrapalhando aquele jogador que está aberto na ponta direita, que no caso foi o Carrascal. Então, a partir das substituições, o Flamengo conseguiu tirar proveito e conseguiu fazer essa vitória importante dentro de casa. Mas, Fernandinho, eu não consigo dizer que pronto, o Flamengo entrou no caminho certo. Pronto, estou totalmente confiante. Eu acho que está no caminho. Mas ainda não dá para dizer para o torcedor rubro-negro, pronto, tem que ficar 100% confiante. Acredito eu que o Leonardo Jardim ainda tem muito a melhorar nessa equipe, inclusive do lado esquerdo.
Eu falei isso aqui no primeiro jogo pós-data FIFA. Estou curioso para ver como é que vai ser Ayrton Lucas e Samuel Lino, porque esses dois jogadores, quando jogam juntos, eles não conseguem se entender. Foi assim contra o Bragantino e foi assim contra o Santos. Então é algo que o Leonardo Jardim também precisa ajustar, porque na ausência do Alexandre, a lateral esquerda do Flamengo cai muito de produção. Ô Caio, o Vene disse e o Leonardo Jardim retocou os problemas que estavam aparentes. E você disse que os roteiros dos gols que o Flamengo sofre, eles são muito parecidos. Eu queria que você falasse quais são esses erros que o Vene apontou. O Flamengo com o Léo Jardim, boa tarde ao pessoal de casa também, mais uma vez. O Flamengo com o Leonardo Jardim, ele acaba ficando um pouco mais exposto do que com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele prezava mais por essa organização, atacar marcando, né, Vene, como se diz. E o Léo Jardim, ele deixa o time um pouco mais exposto na hora que toma os contra-ataques. Então é natural que a gente veja mais bolas, assim como o Léo Ortiz no mano a mano contra o atacante. O Léo Pereira sai mais para caçar, o Léo Ortiz fica na sobra, né? E aí foram várias as vezes que o Santos encaixou esse contra-ataque. E eu até chamei a atenção, falei no grupo com o Vene, né? É impressionante como a bola longa do adversário entra na zaga do Flamengo com facilidade. O adversário consegue dominar ou ganha a primeira bola e depois pega a segunda e sai no contra-ataque, ou já mata nessa primeira bola mesmo e vai em progressão ao ataque. E o Flamengo, parece que todo contra-ataque que ele oferece ao adversário é perigo de gol, assim, porque eles vão, às vezes em superioridade numérica, às vezes em igualdade numérica, mas com muito perigo ao gol do Flamengo. E a gente tem visto isso se repetir, foi assim que saiu o gol do Santos também. Muito bem, e ontem o Plata voltou a ser utilizado pelo Leonardo Jardim e quase fez um gol, além de ter dado um lindo passe aí pro gol do Paquetá. Ô, Vene Casagrande, já tá recuperado, tá tudo certo com o Plata, pazes? Olha... Ou tá que nem eu e o meu marido? Ainda tem umas questões ali a serem resolvidas. Eu não vou dizer que ainda tem questões a serem resolvidas, que eu acho que tudo foi resolvido internamente, através de reuniões com Leonardo Jardim, o próprio presidente BAP e também o dirigente José Boto. Mas eu acho que, se tratando de Gonzalo Plata, eu prefiro ter um pouco de cautela, porque a qualquer momento a gente pode ver uma recaída desse jogador, e eu estou falando em relação à postura fora de campo. Porque antes mesmo de ele chegar ao Flamengo, ele já tinha esse histórico. Mas eu acho que, pelo menos, o grupo abraçou o Gonzalo Plata. E eu estava curioso para saber como é que o grupo iria reagir a essas atitudes do Gonzalo Plata fora das quatro linhas. E ontem, após o jogo, a gente pôde ver o Arrascaeta, que é o capitão em camisa 10, abraçando o jogador, dizendo que o jogador sabe que cometeu alguns erros. O próprio Lucas Paquetá, que eu estava sentindo falta desse Lucas Paquetá mais ativo nos microfones, chamando a responsabilidade, botando mais a cara, e ele falou, não, o Plata a gente sabe que errou em algumas coisas, mas a gente está aqui com ele. Inclusive, na comemoração do gol dele, que foi um baita gol, o Lucas Paquetá fez questão de apontar para o Gonzalo Plata, ressaltando ali a boa jogada dele também na hora do gol. Então, assim, Fernandinha, acho que dá para abraçar o Gonzalo Plata e, digamos, dar uma segunda chance a ele para ele tentar aproveitar, porque é um jogador importante dentro das quatro linhas. Agora, se fora das quatro linhas não se ajustar, aí eu sou a favor de, quem sabe, buscar uma negociação de contrato para ele respirar novos ares. E o nosso fofoqueiro diplomado, Quem? Caio, já fez uma fofoca. Tô aprendendo com o Vene. Cadê, ó? Eu entrei no Instagram aqui para conferir, Vene, veja com seus próprios olhos. Ele voltou a seguir? Voltou a seguir. Gonzalo Plata está seguindo o Flamengo nas redes sociais. Tô falando, fizeram as pazes, saíram pra jantar. É isso. Entendeu? Ele pagou Se ele a curtir conta. as 3 fotos agora... Alguém mandou mensagem, igual o Juninho te mandou aí. Isso, Alguém mandou desculpa, mensagem. meu amor. Quer papar comigo hoje? Vamos no japonês, entendeu? Agora, o Caio, o Paquetá falou sobre essa mudança de postura desse rapaz aqui do Plata. Cadê? Primeiro é entender que o Flamengo não pode perder da maneira que perdeu. Perder faz parte do jogo, mas da maneira que foi, que incomodou muito todos nós. Então acho que a gente entendeu o que a gente tem que fazer, responsabilidade, é assumir, é correr, é se dedicar, e que faltou um pouco de energia de todos nós. Então a gente entendeu bem isso e seguiu hoje para um jogo que a gente botou energia mesmo saindo atrás, acreditando até o final, e fizemos um resultado positivo. Muito bem. O Vene falou aí que os jogadores já falaram, né, sobre o Plata até com muito carinho. Agora, Caio, falando em Paquetá, o Vene disse, na ausência do Pulgar e tal, ele jogou um pouco diferente. Você acha que ele achou, enfim, a sua posição agora no Flamengo? Acho que sim, Fernandinho. Mais do que a posição, ele se sentia à vontade dentro de campo. A gente criticou muito o Paquetá na semana passada pelo que ele entregou nas últimas partidas dele pelo Flamengo.
Ontem, por mais que ainda não seja uma partida brilhante, não coloco nesse patamar a atuação do Paquetá, mas é muito importante que ele apareça, coloque a cara para jogar, participe das jogadas ofensivas do Flamengo e faça um belo gol como ele tem capacidade de fazer. A gente falou aqui que o problema do Paquetá não é técnico, é de adaptação ao futebol brasileiro, é de se readequar dentro do futebol brasileiro nesse momento, porque qualidade técnica a gente sabe que ele tem de sobra. E ontem ele mostrou isso no golaço que ele fez. Muito bem, e o Pedro ontem marcou, se tornou o 6º maior artilheiro da história do Flamengo, com 161 gols. Ele se igualou ao Gabigol. A gente tem a arte aqui, o jogador fez um vídeo, né, falando sobre essa marca. E ontem, talvez, aí a gente vai misturar os assuntos aí, Vene, foi uma noite importante para o Pedro, né, e também bateu números e passou o Gabigol. E ontem o Gabigol estava em campo, né? Porque ele joga pelo Santos. Pois é, eu diria que foi um roteiro horrível para o Gabigol e maravilhoso para o Pedro e para a torcida do Flamengo. Querendo ou não, você chegar aí a 161 gols com a camisa do Flamengo não é para qualquer um. E o Pedro conseguiu essa marca e a tendência é que consiga chegar ao próximo. O 5º, nada mais, nada menos que Romário, Fernandinho, com 204 gols. Então não é nenhum exagero a gente imaginar que o Pedro possa igualar o Romário também. Mas, de fato, o Pedro é um jogador importante. E eu lembro aqui nesse programa que a gente ficou naquela dúvida. Como é que o Pedro vai ser utilizado pelo técnico Leonardo Jardim? Será que ele vai ser utilizado? E a resposta veio com o tempo. Porque o Pedro se tornou titular absoluto, tem sido peça importante, embora tenha mudado um pouco o estilo de jogo dele, saindo mais da área, enfim, fazendo uma marcação um pouco diferente que o Felipe Luiz pedia, mas a gente pode ver aí que com certeza o Pedro será titular com o técnico Leonardo Jardim. Se esse rapaz apertar o modo turbo, ele pode ainda ir para a Copa do Mundo, Caio, você acha? Eu acho difícil, Fernandinho. Assim, ele tem qualidade técnica, mas acho que hoje tem muitos jogadores na frente dele. Ontem, nos piores momentos do Flamengo dentro da partida, o Pedro, na minha opinião, foi o melhor em campo. Assim, mesmo no primeiro tempo, que o Flamengo estava abaixo realmente, Vene, o Pedro buscou o jogo, criou oportunidades, não ficou esperando a bola ali dentro da área, como o Vene bem pontuou também. Saiu da área, buscou o jogo, criou, gerou ações ofensivas para o Flamengo no ataque, com muita qualidade técnica. O Pedro, geralmente, no domínio dele, ele já consegue tirar o zagueiro e clareia a jogada para o Flamengo. Então, o Pedro, assim como eu falei do Paquetá, qualidade técnica ao Pedro, ao Paquetá e a maioria dos jogadores do Flamengo não falta. Então, se eles conseguirem encaixar coletivamente no trabalho do Leonardo Jardim e voltarem à melhor fase deles, o Flamengo vai voltar a vencer com mais frequência, vai disputar nas maiores posições do campeonato. Inclusive, sobre o posicionamento do Pedro, ontem eu percebi isso, pelo menos na minha casa. Ontem eu não fui lá no Maracanã, assisti o jogo de casa, e na transmissão a todo momento eu percebia isso, o Pedro saindo muito mais e o Arrascaeta ficando. E o Arrascaeta muito mais próximo da área em determinados momentos que propriamente o Pedro, que é o centroavante. Então talvez o Arrascaeta continue mais próximo, porque era algo que ele já fazia com o Felipe Luiz e agora com o Leonardo Jardim a gente pode ver também o Arrascaeta muito mais próximo da área junto com o Pedro. Ô, Vene, você tem informações sobre Pulgar e Cebolinha? Tem informação. Vamos lá. Primeiro, Cebolinha. Ele sofreu uma fratura na costela no jogo contra o Red Bull Bragantino. E fratura na costela é extremamente complicado, porque não tem como o departamento médico prever um tempo de retorno, porque depende da recuperação do atleta. E o atleta, ele sente muitas dores no local, porque ele não consegue nem respirar. E, obviamente, o Cebolinha estava quente, né, como a gente costuma dizer ali durante a partida, não sentiu as dores, mas depois os exames constataram esse problema na costela, mais um problema físico do Everton Cebolinha com a camisa do Flamengo, lamentavelmente, um jogador que poderia ajudar. Tem uma fratura, você falou? Tem uma fratura na costela, ele sofreu, ele não consegue nem respirar direito, e aí o prazo de retorno depende disso, ele parar de sentir as dores, não tem como prever. Já o Pulgar, ele teve um problema no ombro. Não me pergunte se foi naquele lance do soco no adversário, porque muita gente me perguntou isso e eu não tenho essa resposta. Mas foi o último lance dele na partida porque ele foi expulso. Então, se foi nesse lance, eu não sei. Até antes, ele não sentiu dor. Mas ele está com um problema no ombro, esse problema no ombro vai deixá-lo fora dos gramados pelo menos 2 semanas. Ou seja, vai ficar fora da estreia do Flamengo na Libertadores nessa semana e também do Fla-Flu. São 2 jogos importantes agora no final de semana. E aí entra o Paquetá que eu mencionei antes no meu comentário. Eu acho que chegou o momento do Leonardo Jardim utilizar Paquetá e Arrascaeta juntos no time titular, porque havia esse debate,
porque o Paquetá ontem entrou justamente de segundo volante, deixou o Jorginho de primeiro volante, Paquetá de segundo volante, e ele rendeu muito bem. Você não acha que perde o Jorginho um pouquinho ali, de primeiro? Acho que não, porque o próprio Jorginho já disse, quando ele chegou ao Flamengo, e ficou aquela dúvida de como seria, lembra que a gente até debateu aqui? Ele falou, eu prefiro jogar de primeiro volante, mas sei fazer também a função de segundo. E ontem a gente pôde ver um Jorginho e um Lucas Paquetá se entendendo muito bem. Então tá Seria na hora estranho do também, Pissarro sentar no banco, é isso que você quer dizer? Tá na hora dele fazer esse processo de recuperação no ombro e a gente vai ver o Paquetá. Tá na hora do Paquetá ser titular como segundo volante. Agora, o Pulgar ser reserva, eu te dou a resposta daqui a 2 semanas. Tá bom, é o famoso resultadista. É bom demais, Benê. A gente é bom que é isso, a gente é comentarista. É o nosso Como ele não pode entrar em campo? Resultado. É isso. Não é o nosso problema. Olha, daqui... Arrascaeta alcançou uma marca histórica pelo Flamengo na partida contra o Santos, neste último domingo. O jogador igualou o paraguaio Modesto Bria como o estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa rubro-negra, com 369 partidas. A equipe ainda venceu o duelo por 3-1. Desde que chegou ao clube, em 2019, o camisa 10 construiu números impressionantes. São 101 gols marcados e 110 assistências distribuídas nesse período, segundo dados do OGOL. Já Modesto Bria fez história nas décadas de 40 e 50, sendo campeão do tricampeonato carioca. Arrascaeta não esteve em campo na rodada anterior por conta do desgaste físico. Ele atuou nas 2 partidas do Uruguai durante a data FIFA, ambas com mais de 90 minutos. Mesmo assim, retornou e foi peça importante no resultado positivo. Após o apito final, o meia falou sobre a cobrança constante da torcida rubro-negra. Segundo ele, a oscilação de humor faz parte da rotina de um clube tão grande. O jogador ressaltou que o elenco entende bem esse cenário. Aspas para o jogador. Falamos entre nós, jogadores, você vai do céu ao inferno em praticamente 4 ou 5 dias. Afirmou, na zona mista. Arrascaeta destacou ainda que conhece bem o ambiente do Flamengo e a relação com os torcedores. O uruguaio também reforçou o senso de responsabilidade dentro de campo. Abre aspas. A gente sabe que está representando muitas pessoas. Disse o craque. Para ele, cada partida deve ser encarada como uma decisão na temporada. Arrascaeta é, ao lado de Bruno Henrique, o jogador mais vencedor da história do Flamengo. Ao todo, soma 17 títulos conquistados desde sua chegada. Em 2023, também se tornou o estrangeiro com mais gols pelo clube. Além disso, o meia lidera o ranking de assistências do Brasileirão, de acordo com dados oficiais da CBF. Na lista de estrangeiros com mais jogos, ele agora divide o topo com Modesto Bria, seguido por nomes históricos como Doval e Petrovic. Mesmo vivendo um bom momento e recuperando a confiança sob o comando do técnico Leonardo Jardim, o atacante Pedro ainda deve enfrentar uma forte concorrência no setor ofensivo do Flamengo nos próximos meses. Isso porque a diretoria rubro-negra já definiu como prioridade a contratação de um novo atacante para a janela de transferências do meio do ano. Internamente, o entendimento é de que o elenco precisa de mais opções ofensivas para elevar o nível de competitividade e manter o alto rendimento ao longo da temporada. Apesar de manter cautela no mercado, um nome passou a ganhar força nos bastidores do Ninho do Urubu nesta segunda-feira, o do atacante Yuri Alberto, atualmente no Corinthians. A possível investida animou parte da torcida rubro-negra, que vê com bons olhos a chegada do camisa 9. De acordo com informações internas, Yuri Alberto é muito bem avaliado pelo departamento de scout do clube carioca e já teria, inclusive, o aval de Leonardo Jardim. Um dos fatores que mais agradam é a versatilidade do atacante, que pode atuar tanto como referência no ataque quanto pelos lados do campo, característica que permitiria sua utilização ao lado de Pedro, formando uma dupla ofensiva de peso. Outro ponto que pode facilitar uma eventual negociação é o momento delicado vivido pelo Corinthians, que enfrenta instabilidade dentro e fora de campo, tendo inclusive demitido recentemente o técnico Dorival Júnior. Mesmo assim, a negociação é considerada complexa. Yuri Alberto possui contrato com o clube paulista até 2030, com multa rescisória estipulada em cerca de 25 milhões de euros. Ainda assim, a diretoria do Flamengo estuda a possibilidade de apresentar uma proposta na próxima janela, ciente de que precisará de uma engenharia financeira para viabilizar a contratação. Nos bastidores, a movimentação reforça a intenção do clube de manter o elenco em alto nível e brigar por títulos em todas as competições da temporada. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O atacante Yuri Alberto é um excelente reforço para o mais querido? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Flamengo. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do mais querido.